Bom dia, meninos. Espero que estejam todos bem. Bem, estávamos estudando trocas de calor entre duas substâncias envolvendo o calorímetro. Esse foi o assunto da nossa última aula, que eu passei 2 exercícios. Vamos corrigir? Então, vamos lá, olha. Exercício 1. Num calorímetro de capacidade térmica, 5 calorias por grau Celsius, na temperatura de 10 graus Celsius, são colocados 100 gramas de um líquido de calor específico, 0,2 calorias por grama grau Celsius, na temperatura de 40 graus Celsius. Determine a temperatura final do equilíbrio. Então, olha, eu oriento vocês a fazer a tabelinha, porque ajuda bem a gente a visualizar o exercício e resolvê-lo. Então, eu tinha um calorímetro que ele me deu a capacidade térmica. Lembrando que capacidade térmica é a massa vezes calor específico, igual a 5 calorias por grau Celsius, a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius, certo? Coloquei ali um líquido, 100 gramas desse líquido, calor específico 0,2 calorias por grama grau Celsius a 40 graus Celsius. Bem, o que vai acontecer com o líquido? Perder calor, certo? E o calorímetro vai receber esse calor até ficar a mesma temperatura. Lembrando que quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes ΔT, nós sabemos que nas trocas de calor, a somatória das trocas de calor é igual a zero. Então, Q do calorímetro é igual ao Q do líquido. Q do calorímetro mais Q do líquido é igual a zero. Então, vai ficar assim, ó. Massa vezes calor específico do calorímetro, que é a capacidade térmica, que é 5, vezes a variação de temperatura, T menos 10, mais massa 100 do líquido, vezes calor específico 0,2, vezes variação de temperatura, T menos 40 é igual a zero. Fazendo a distributiva aqui, 5T menos 50, 100 vezes 0,2 é 20, então vai ficar 20T menos 800 igual a zero. Eu vou chegar 5T menos 50 mais 20T menos 800 igual a zero, certo? Então, olha, 5T mais 20T, 25T. Menos 50 menos 850 é igual a zero. Passando o menos 850 para o segundo membro, eu vou ficar 25T igual a 850. Resolvendo a equação, vai ficar T igual a 850 sobre 25, vai dar 34 graus Celsius. Então, qual que é a temperatura do equilíbrio térmico? 34 graus Celsius, certo? Bem, segundo exercício de tarefa. Vamos lá? Num calorímetro de capacidade térmica, 100 calorias por grau Celsius, estão 800 gramas de água a 80 graus Celsius. A quantidade de água a 20 graus Celsius, que deve ser adicionada a fim de que a mistura tenha uma temperatura de equilíbrio a 40 graus Celsius, Nesse exercício, ele já te deu a temperatura do equilíbrio térmico, que é 40 graus Celsius. Então, eu tenho o calorímetro, que eu conheço a capacidade térmica dele. Ali dentro, eu tinha 800 gramas de água, certo? A 80 graus Celsius. Opa, se essa água estava tendo calorímetro, significa que o calorímetro também estava a 80 graus Celsius, certo? Ele quer saber qual a quantidade de água a 20 graus Celsius, que eu vou pôr dentro desse calorímetro para que tudo fique a 40 graus Celsius, certo? Bem, sabemos que a somatória das quantidades de calor é igual a zero, então vai ficar Q do calorímetro, mais Q da água, mais Q da outra água, né? Da água quente, mais Q da água fria, igual a zero, ok? Bem, lembrando que o Q do calorímetro vai ser a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura. Então, 100 vezes 40 menos 80. O Q da água quente vai ficar massa vezes calor específico vezes ΔT. Então, 800 vezes 1, 40 menos 80. E o Q da água fria, que vai ser a massa que eu quero calcular, vezes calor específico, vezes 40 menos 20, igual a zero. Então, aqui vai ficar 40 menos 80 menos 40 vezes 100 menos 4.000. 40 menos 80 menos 40 vezes 800 menos 32.000. 40 menos 20, 20 vezes M, 20M. Resolvendo a equação, eu vou encontrar uma massa de 1.800 gramas. Ok? Bem. Primeira aula que eu tenho de troca de calor, eu tenho a troca de calor entre duas substâncias apenas. A segunda aula, eu tenho trocas de calor
entre duas substâncias, onde o calorímetro participava dessa troca de calor, certo? Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês trocas de calor envolvendo mudança de estado físico. Então, olha, não vai só envolver quantidade de calor sensível, mas também vai envolver quantidade de calor latente, ok? Bem, então vamos lembrar o que é quantidade de calor latente. Calor latente é a quantidade de calor necessária para que o estado físico da matéria varie sem variar a temperatura. O calor latente pode ser calculado por que jeito? Quantidade de calor latente é massa vezes calor latente. Aqui ele lembra que C maiúsculo é capacidade térmica. M é a massa do corpo, C é o calor específico. No sistema internacional, o calor latente é dado por Joule por quilograma. Mas aqui no nosso exercício, vocês vão ver mais calorias por grama, certo? Então, ó, EUL pode ser dado por calorias por grama ou por Joule por quilograma no sistema internacional. Lembrando que o L de fusão, certo? O L de fusão da água é 80 calorias por grama. Solidificação, que é o inverso da fusão, vai ser menos 80 calorias por grama. Já o L de vaporização da água a uma pressão de 1 atm é 540 calorias por grama. A condensação, que é o inverso da vaporização, vai ser menos 540 calorias por grama. Soninha, por que isso? Porque, olha, quanto absorve calor é positivo, quanto libera calor é negativo, certo? Para a água a 1 atm, se o calor latente de fusão é 80 calorias por grama, significa que para cada 80 calorias que um bloco de gelo a 0 graus Celsius receber, 1 grama de gelo se transformará em 1 grama de água líquida também a 0 graus Celsius, ok? Bem, então vamos fazer alguns exercícios, certo? Bem, Pedrinho, coloca dentro de uma caixa de isopor 0,8 kg de gelo a 0 graus Celsius. Então, a massa de gelo a 0,8 kg a 0 graus Celsius. Após 5 horas, observe que metade do gelo derreteu. Então, ó, se metade do gelo derreteu 0,4 kg. Tudo bem? O calor específico latente, o L, né, de fusão do gelo é 80 calorias por grama. A quantidade de calor recebida pelo gelo em calorias nesse período foi, portanto, de quanto? Olha, o que é quantidade de calor latente? É massa vezes o calor latente, que vai ser 0,4 kg. Só que aqui não está em 80 calorias por grama, então você tem que passar a 0,4 quilocaloria para grama. Então, vai dar 400 gramas, certo? Vezes o L, que é de fusão, que é 80 calorias por grama. 400 vezes 80 vai dar 32.000 calorias. Resposta certa, AT. Ok? Bem, o segundo exercício vai ser da página 235, exercício 10. Ok? Então, vamos lá. Uma porção de gelo a 0 graus Celsius é colocado no interior de um recipiente de paredes isolantes que continha inicialmente 200 gramas de água a 10 graus Celsius no seu interior. Então, olha aqui, ó. Eu coloquei uma massa, uma porção de gelo, que eu não conheço a massa, a 0 graus Celsius. Com água a 10 graus Celsius, 200 gramas dessa água, ok? Ao final de algum tempo, verifica-se que no recipiente existe apenas água a 0 graus Celsius, certo? Sendo que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama e o calor específico de 1 caloria por grama graus Celsius. Concluímos que a massa de gelo utilizada na experiência é tal. Então, ele quer saber essa renda. Bem, ele não te falou no exercício que no final só tinha água a 0 graus Celsius? Então, o que aconteceu com esse gelo aqui, essa porção de gelo? Derreteu? Mas, Soninha, qual era a massa do gelo? Não sei qual que é a massa do gelo. Tanto que eu chamei de M.
certo? Se derreteu, é quantidade de calor latente. E se derreteu, ele precisou absorver calor. Então, vou fazer massa M, que eu não conheço, vezes 80, uma equação. Bem, mas quem tem o calor para essa massa de gelo derreter? As 200 gramas de água a 10 graus Celsius, certo? E o que aconteceu com essa água? Resfriou a 0 graus Celsius, certo? Porque ele não fala, ó, ao final de algum tempo, verifica-se que no recipiente existe apenas água a 0 graus Celsius. Bem, então, como variou a temperatura dessas 200 gramas de água, que dava 10 graus Celsius, foi de 0 graus Celsius, eu vou usar quantidade de calor sensível. Então, Q igual a MC delta T. Então, vai ficar 200 vezes 1 vezes 0 menos 10. Vai dar menos 2.000 calorias. Essa daqui é a quantidade de calor liberado. Para quê? Para esse gelo absorver. Se eu fizer a somatória da quantidade de calor absorvida mais a quantidade de calor liberada vai dar zero, então 80m mais menos 2.000 igual a zero. Passando menos 2.000 para o segundo membro, vai ficar 80m igual a 2.000. Resolvendo a equação, m igual a 2.000 sobre 80 vai dar 25 gramas. Resposta certa, A. Bem, mais um exercício do livro de vocês. Página 236, exercício 11. Um cubo de gelo com massa de 30 gramas, a temperatura de 0 graus Celsius, é colocado num copo contendo 70 gramas de água a 20 graus Celsius. Bem, gente, nós estamos sabendo, se eu colocar o gelo a 0 graus Celsius num copo com água a 20 graus Celsius, esse gelo pode derreter totalmente, certo? E virar água a 0 graus Celsius e resfriar essa água que está a 20 graus Celsius. Pode derreter parcialmente. Por isso que toda vez que eu tenho um exercício com trocas de calor assim, eu tenho que fazer um estudo antes. Ok? Aqui ele te dá os dados. Olha, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor específico do gelo, 0,55 calorias por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. E pede, a temperatura final do sistema será aproximadamente desprezar perdas de calor para o corpo e para o ambiente. Então, vamos lá. O que pode acontecer? Esse gelo não pode derreter totalmente, certo? Mas para ele derreter, ele tem que absorver calor. Absorver de quem? Do calor liberado da água a 20 graus Celsius. Nesse estudo, então, eu vou ver qual é a quantidade de calor que o gelo vai ter que absorver para mudar de estado físico. Então, Q igual M, que é a massa, vezes calor latente de fusão. Então, 30 vezes 80, 2.400 calorias. Quem vai dar esse calor para o gelo? A 70 gramas de água, que estava a 20 graus Celsius, que pode resfriar a 0 graus Celsius. Ah, bom, mas se vai mudar de temperatura, eu vou usar a quantidade de calor sensível. Então, qual a quantidade de calor liberado? Massa vezes calor específico vezes delta T. Então, 70 vezes 1, 0 menos 20. Quantidade de calor que pode ser liberado, menos 1.400 calorias. Tá vendo que menos 1.400 é muito pouco para o gelo conseguir derreter? Tá vendo que 2.400 é muito maior? Então, não vou conseguir derreter todo o gelo, certo? Mas essa água vai resfriar totalmente até 0 graus Celsius. Então, ó, como a quantidade de calor absorvida é muito maior que a quantidade de calor liberado, não haverá liberação de calor suficiente para derreter todo o gelo. Logo, ficará em equilíbrio água líquida e gelo a 0 graus Celsius. Alternativa C, correta A, ok? Bem, outro exercício bem igual a esse, para vocês entenderem direitinho a respeito desse estudo aqui, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, falou? Então, vamos lá. É o exercício, tá? Página 235, exercício 12. O calor de fusão do gelo é 80 calorias por grama. E o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Se forem misturados em um recipiente isolante térmico, 200 gramas de água a 60 graus Celsius, com 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius, resultará, após ter atingido o equilíbrio térmico, o quê? O que pode acontecer, gente? Esse gelo derreter totalmente, certo? Mas ele vai ter que absorver calor de quem?
das 200 gramas de água a 60 graus Celsius. E o que vai acontecer com essas 200 gramas de água a 60 graus Celsius? Elas vão esfriar, certo? Esfriar até quanto? No máximo até 0 graus Celsius. Tudo bem? Então, vamos lá. Fazendo o estudo, eu vou calcular a quantidade de calor que essa água a 60 graus Celsius pode liberar, certo? Se ela vai mudar de 60 graus Celsius a 0 graus Celsius, é quantidade de calor sensível, porque ocorre variação de temperatura. Então, eu vou usar MC ΔT, então vai dar 200, vezes calor específico da água 1, certo? Vezes variação de temperatura, 0 menos 60. Então, olha, ela vai conseguir liberar 12.000 calorias. Então, quantidade de calor liberado. Para quê? Para o gelo derreter, certo? Quanto que eu tenho de gelo? 200 gramas de gelo, que estava a 0 graus Celsius e vai derreter. Mudança de estado físico. Eu vou usar Q é igual a ml. Então, 200 gramas de gelo vezes calor latente de fusão 80. Vai dar 16.000 calorias. Vocês estão percebendo que o gelo precisa de muito mais calor para derreter? Porque a água só libera quanto? 12.000. Ou, então, novamente, essas 200 gramas de água, 60 graus Celsius, vai resfriar até 0 graus Celsius e eu vou ter em equilíbrio gelo e água a 0 graus Celsius. Ok? Então, ó, como a quantidade de calor absorvido é muito maior que o quantidade de calor liberado, não haverá liberação de calor suficiente para derreter todo o gelo. Logo, ficará em equilíbrio água líquida e gelo a 0 graus Celsius. Resposta E, água e gelo a 0 graus Celsius. Ok? Bem, esse estudo, às vezes, vai tornar vocês vão sentir um pouco de dificuldade. Tente fazer novamente com a minha orientação os exercícios e a próxima aula, que é a aula de quinta-feira, eu vou fazer mais exercício a respeito disso, tá? Um abraço a todos.